Meu nome é Shaw. Já faz 3 anos que sou recepcionista de cinema. Meu cinema tem regras que você nunca pode quebrar. Não importa o quão estranhas ou completamente insanas elas pareçam. Se está confuso vendo esse vídeo, é porque não viu a primeira parte e provavelmente deve começar do início. Algumas regras são mais difíceis de seguir do que outras, e algumas surgem com mais frequência. A regra número 4 é uma das mais raras, e agradeço a Deus por isso. Regra número 4. Se as luzes se apagarem enquanto você está limpando uma sala, sente-se. Um filme vai passar. Você tem que assistir até o fim. Não desvie o olhar da tela. Não importa o que você veja ou ouça. Essa é a regra que mais me angustiou ao lê-la. Tendo já experimentado as regras 1 e 2, eu sabia o quão sério poderia ser seguir nossos mandamentos ou deixar de fazê-los. Minha experiência com a regra número 4 aconteceu quando eu estava limpando a sala 1 depois de um filme. Sem sequer um aviso, aconteceu. A coisa que eu temia por meses. As luzes se apagaram. Não houve nenhum barulho. Num segundo, eu estava em uma sala bem iluminada. No próximo, eu estava na escuridão total. Congelei, mesmo que eu estivesse me preparando mentalmente para isso por semanas. Sente-se, droga. Vai, pensei comigo mesmo. Finalmente meus membros obedeceram à minha mente. Fui para onde esperava que fosse a fileira mais próxima e me joguei na cadeira, na hora certa. A tela se iluminou, enchendo-se de estática, antes de se transformar na imagem de um porão escuro e úmido. A qualidade da imagem era antiga, como alguns filmes 8mm dos anos 90. Pela tela granulada, pude perceber que havia uma única cadeira no centro da sala. Amarrado a ela, estava um jovem. Ele estava lutando contra suas amarras. Parecia ferido. Estreitos fluxos de sangue escorriam por seu rosto devido a um ferimento acima de sua testa, e seus braços estavam em carne viva por causa das cordas. Havia algo terrivelmente familiar naquele cara. Não o rosto dele, eu nunca o tinha visto na minha vida. Era outra coisa. Travei quando ouvi algo se mover atrás de mim. Era o rangido de uma cadeira do cinema. Minhas costas se arrepiaram. Alguém ou algo acabara de se sentar atrás de mim. Levei toda a minha força de vontade para não girar ou pular da cadeira e escapar para a entrada. Fixei meus olhos na tela, rezando para que isso acabasse logo. O homem amarrado na tela havia parado de lutar. Ele estava olhando para algo atrás da câmera. Levei um segundo para perceber que ele devia estar observando o cinegrafista. Quase pulei da cadeira, quando uma voz sussurrou atrás de mim. Que ator, hein? A voz era baixa, um sussurro praticamente inaudível. Parecia humano, mas eu soube imediatamente que não era. Não posso explicar exatamente como, quase como se sua garganta não fosse exatamente feita para a linguagem humana, e apenas reproduzisse o melhor do que tinha ouvido. Pior ainda, a voz vinha um pouco acima de mim, não diretamente atrás. O que quer que estivesse na cadeira atrás de mim era absolutamente enorme. Devo responder? Devo continuar assistindo? As regras não me disseram nada sobre isso. Fiquei em silêncio, segurando os apoios de braço para não tremer, os olhos fixos na tela. A câmera estava se movendo, enquanto a pessoa que a carregava se aproximava de seu prisioneiro. O homem na cadeira estava tentando desesperadamente recuar, mas suas amarras estavam muito apertadas para qualquer coisa, exceto o menor movimento. E conforme a câmera se aproximava, reconheci o que era tão horrivelmente familiar naquele cara. Eram as roupas dele. Ele estava vestindo um uniforme de cinema. O mesmo uniforme
que uso todos os dias aqui. Onde você acha que eles conseguiram as fantasias? Sussurrou a coisa sentada atrás de mim. A ironia sádica gotejava de cada palavra sua. Ele estava brincando comigo. Eu não respondi. O filme continuou por cerca de meia hora. Não vou dizer exatamente o que vi. Não quero pensar nisso mais do que o necessário. Não tenho certeza se o material seria permitido nesse site, nem mesmo na descrição. Basta dizer que não desejaria tal destino, nem ao meu pior inimigo. A certa altura, vomitei em mim mesmo e no chão. Quando meu estômago convulsionou, quase tirei os olhos da tela. E naquele momento, senti o hálito quente e fedorento da coisa nas minhas costas. Ela queria que eu desviasse o olhar. Queria que eu cedesse. Eu olhei para cima, novamente fixando meus olhos na cena horrível que passava na tela. A coisa atrás de mim falou apenas mais uma vez, antes de as luzes se acenderem tão abruptamente quanto haviam apagado. Parecia frustrado, com raiva. Você conhece o ditado, Shawn? As regras são feitas para serem quebradas. Ou pelo menos aquele cara pensava assim. Eu gostaria de poder terminar a história aí, mas infelizmente, há um pouco mais do que isso. O cara na tela tinha trabalhado aqui? Por que ele morreu ao quebrar uma regra? Por que David não nos contou tudo? Em vez disso, fica mantendo esse segredo mórbido. Alguém sofreu um destino pior do que a morte por causa de seu segredo, e eu gostaria que ele se explicasse. Ainda coberto de suor frio, atravessei o saguão, ignorando os olhares de nojo. Bati no escritório. David ergueu os olhos calmamente. Regra número 4 ou 11? Ele perguntou. Regra número 4, respondi. Boa. Boa? Você falou boa? Você sabia qual era o risco. Sabia o que poderia acontecer, mas não contou a ninguém. Aquele cara que eu vi, as coisas que aquilo fez a ele, você poderia ter impedido isso. David suspirou cansado. É melhor assim, Shawn. O quê? Como? Deixe-me explicar algo para você. David disse, levantando-se para ficar cara a cara comigo. Havia um lampejo de raiva reprimida em seu olhar. Eu calei a boca e o ouvi dizer: algumas coisas podem ser evitadas se você souber sobre elas. A sala 3 é assim. Se você sabe o que ela quer e como vai tentar conseguir, é mais fácil não cair nessa. Mas algumas coisas, Shawn, algumas coisas só ficam mais fortes quando você sabe mais sobre elas. Você pode evitar quebrar a regra número 4 com o que sabe agora. Você só precisa continuar assistindo. Mas quanto mais você sabe sobre isso, mais direta a coisa naquela sala pode ser, na tentativa de fazer você desviar o olhar. E o último cara, o que eu vi na tela? Perguntei nervoso. Ele sabia demais, Shawn. Até mais do que você agora. Foi um erro que nunca repetirei e uma lição que não esquecerei. Há um limite que eu não posso permitir que ninguém cruze. Se você também souber muito, nenhuma quantidade de força de vontade irá manter seus olhos naquela tela. Regra número 5. Se você encontrar uma sala onde todos os clientes estão olhando diretamente para você e sorrindo, informe o gerente imediatamente. A regra número 5 é a que mais me questionou sobre esse cinema e meu trabalho. E isso ocorreu comigo cerca de 1 ano e meio depois de começar a trabalhar aqui. Algo que você deve saber sobre o trabalho de um assistente de cinema é que precisamos verificar se todos os filmes estão funcionando bem, com legendas funcionando e assim por diante. Só somos obrigados a fazer isso no início de cada sessão. Mas se tivermos algum tempo livre durante nosso turno, é bom dar uma olhadinha para ter certeza de que está tudo bem. Infelizmente, é exatamente por isso que entrei na sala 5 nesse dia aleatório, apenas para quase ter um ataque cardíaco quando percebi que cada pessoa lá dentro estava me olhando nos olhos, sorrindo assustadoramente. Tomando cuidado para nem piscar, eu lentamente saí da sala.
Os clientes nunca quebraram o contato visual, nem mesmo para piscar. No segundo em que eu estava na relativa segurança do saguão, corri para David, que estava conversando com um cliente em nosso pequeno bar. Chefe, regra 5, eu disse assim que o alcancei. David ficou pálido. A cliente, uma mulher jovem e atraente que estava falando com ele, olhou para ele confusa. Com licença, David murmurou na direção dela, antes de se virar para mim. Qual sala? 5. Tá, me segue. Corremos para a sala. Uma vez lá dentro, David gesticulou para que eu permanecesse na parte inferior das fileiras de assentos. Fique aqui, Shawn. Eu vou dar um jeito. Ele não precisava me dizer isso 2 vezes. A sala cheia de clientes estava mortalmente silenciosa. Todas as cabeças se virando silenciosamente para seguir David, enquanto ele caminhava na frente da tela e parava no meio da sala. O que você quer? Disse ele para a sala em geral. Cada pessoa na sala abriu a boca e disse, em um coro perfeito: Olá, gerente. Quanto tempo? Chega de besteira, David reclamou. Eu conheço o seu jogo. O que você quer dessa vez? Todos riram em uma sincronia perfeita. Sempre gostei de você. Mais do que seu antecessor, você sabe. A mandíbula de David apertou. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Eu nunca o tinha visto com tanta raiva. Só me diga o que você quer, ele disse por entre os dentes. Diga-me o que você quer e então deixe essas pessoas irem. Tão impaciente, tão ansioso para acabar com isso, respondeu a multidão. Eu quero que você abra a sala 3 agora mesmo. David ficou pálido. Não, peço outra coisa. Existem linhas que não vou cruzar. Existem regras aqui. As coisas por trás dos olhos da multidão riram como uma só. Sim, suas preciosas regras. Você acha que elas podem impedir qualquer coisa, né? Elas não param nada, David. Elas apenas atrasam. Me dando informações de graça? David disse sarcasticamente. Você mudou desde a última vez que conversamos, hein? Só digo o que você já sabe. E meu preço não muda. Você vai abrir a sala 3. Pela primeira vez, David hesitou. Apenas por um segundo. Mas as coisas notaram e riram cruelmente dele. Eu já disse a você, não vou fazer isso. Essa regra nunca é quebrada, ele disse. Você esquece sua história depois de apenas 13 anos? A multidão zombou. O destino dessas pessoas está em suas mãos, David. Você sabe o que acontece com elas quando meu preço não é pago. Você busca espiar com essa resistência sem sentido. O sacrifício que foi feito por causa do seu erro? Para com isso, David disse. Eu não me enganei. Será que aquele de quem você sente tanta saudade concorda? Acho que não. Houve um silêncio carregado. Então a multidão falou novamente. O preço foi pago. Essas pessoas estão bem. David piscou confuso. Quê? Qual o preço? A sala 3 nunca foi o preço. A angústia de sua lembrança, assim como as perguntas sem resposta que agora atormentarão esse seu servo, foram o preço. Seu idiota de merda, David disse. Até o próximo encontro, gerente. A multidão disse unida, terminando. David saiu furioso da sala sem dizer mais nada. A multidão o seguiu com o olhar e depois o fixou em mim. Um sorriso. Um aceno de cabeça. Eles então abandonaram aquele comportamento idêntico. Eles estavam livres. Regra número 6. Se um cliente ouvir ruídos dos dutos de ar, assegure-se de examiná-los. Pegue uma das embalagens marcadas com R6 atrás do balcão, entre nos dutos de ar pela sala do depósito e coloque o conteúdo da embalagem a pelo menos 10 metros de distância da entrada. Deixe os dutos de ar o mais rápido possível. Essa é uma das regras mais fáceis de se seguir, embora o limite de tempo seja preocupante no início. É também uma das que mais faço, geralmente uma vez por semana. Felizmente, nunca vi ninguém deixar de cumpri-la.
A primeira vez que tive que alimentar a coisa nos dutos de ar foi um turno muito agitado. Tínhamos estreado The Rise of Skywalker alguns dias antes e ainda estávamos sendo inundados por uma multidão de clientes. Eu estava limpando o saguão quando um jovem de aparência raivosa, vestindo uma camisa do Star Wars, veio até mim. "Bom dia, senhor, como posso..." Comecei. "Ah, cara, tanto faz." Ele me cortou imediatamente. "Você poderia consertar seu maldito ar-condicionado? Tem alguma coisa batendo lá dentro, perto da grade. Eu não paguei por esse tipo de merda." Cerrei os dentes para controlar meu temperamento, mas consegui manter a calma. "Sim, senhor, claro. Desculpe pelo transtorno." David provavelmente iria me perdoar por deixar uma sala cheia de pessoas morrer nas mãos de Deus sabe o quê, mas ele não permitiria que eu fosse rude com os clientes. Depois que o cliente saiu, peguei um dos pacotes marcados atrás do balcão. Era estranhamente pesado, e eu podia sentir a umidade escorrendo de dentro dele. Fazendo o possível para ignorar, atravessei a sala do depósito e abri a grade que cobria os dutos de ar. Eu podia ouvir o que quer que o cliente estivesse reclamando. Um som rápido de toque, como dedos batendo sem parar contra a lateral do duto. Minha pele se arrepiou. Respirei fundo e rastejei para dentro. O ar lá dentro estava frio e com correntes de vento. A passagem era apertada e fui forçado a ficar deitado, impulsionando-me para a frente sobre os cotovelos e joelhos. Rastejando para frente, pude ver pela luz fraca que havia uma pilha de alguma coisa à frente, em torno da marca de 10 metros. Na rampa à minha frente estava uma pilha de ossos de animais roídos. Com os dedos trêmulos, desfiz o embrulho do pacote e coloquei um frango inteiro no topo da pilha de restos. Os sons na rampa pararam. Prendi minha respiração. Então voltou o barulho. Agora mais rápido, um ritmo frenético e faminto. Terror e adrenalina inundando meu cérebro. Eu deslizei de volta para a boca da passagem. Quanto tempo eu estive lá? Quanto tempo ainda tinha? 30 segundos? 20? O barulho das pernas se misturou agora a um som de raspagem, enquanto algo pesado se arrastava pelo corredor em direção à comida e a mim. Finalmente, minhas pernas encontraram o fim do duto. Chutando freneticamente, caí no chão do depósito e fechei a grade. O barulho interno havia parado. Escutando com atenção, pude ouvir o som de carne rasgando. E essa é uma das regras mais fáceis. Continua. Até a próxima. Obrigado.